Gente, este vídeo está devidamente capitulado. Aí embaixo vocês vão ver uma linha do tempo com os capítulos especificados. Isso porque, dada a complexidade do tema que abordaremos hoje, pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo que o habitual, tá? Portanto, você pode, caso não queira ou não possa assistir ao vídeo, você pode se direcionar a esses capítulos específicos, capítulos que mais lhe atraírem, que mais lhe interessarem, enfim. Vocês têm essa liberalidade e eu assim fiz, né, assim me propus a fazer essa capitulação para facilitar também a todos vocês. Gente, e sobre o tema, quer dizer, é um tema que eu já abordei aqui no canal. Eu acho que deve ter 1 ou 2 vídeos sobre isso, vídeos um pouco mais antigos e tal. Então por que eu vou falar de novo sobre isso? Gente, primeiro que é um tema que deve ser sempre falado, vocês vão perceber isso. É um tema que reclama toda a nossa atenção, um tema da mais significativa importância. E segundo, gente, porque a época que eu fiz, que eu produzi esse conteúdo, o canal tinha bem menos, digamos, poder de alcance. Né? E graças a Deus e a vocês, né, o canal hoje já tem um potencial de alcance maior, já atinge um público maior. Então essa também é uma outra razão pela qual eu decidi falar novamente sobre isso. Tá? E qual é o tema? Enfim, já. Antes eu tenho que fazer a vocês aqueles encarecidos pedidos, você que não é inscrito no canal, peço a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental para a continuidade aqui desse espaço, né? Peço que curtam o vídeo, que compartilhem com seus amigos, não é? Em seus grupos de WhatsApp e tal. E também acionem a sinetinha das notificações, porque por meio dela você sempre será avisado quando publicarmos alguma coisa aqui no canal e publicamos com uma boa frequência. Tá bom, gente? Vamos ao tema. Qual é o tema? Gente, o tema é Lei Maria da Penha. Tá? Como disse no começo, um tema que deve ser sempre revisitado por todos, um tema da mais significativa importância, um tema que trata de uma realidade atroz de milhares, milhões de mulheres no Brasil, quer dizer, uma realidade infelizmente democrática, né, que não respeita classe social, nada disso. É um problema que o Brasil enfrenta e que tem que ser vorazmente combatido. Então, gente, neste vídeo eu vou fazer algumas abordagens introdutórias, né, e especificamente eu vou falar sobre as modalidades de violência doméstica. Eu costumo dizer, gente, que o direito é o campo do saber que mais está atrelado à sociedade. O direito, para além de ser um arcabouço técnico, não é um arcabouço também social, é um elemento social que está presente, que é imanência na vida de cada cidadão. E a desinformação no que se refere aqui, especialmente ao direito, ela gera prejuízos enormes. Muita gente padece com prejuízos sem precedentes por desconhecerem aquilo que a lei diz, aquilo que o direito diz. E não é diferente em relação à Lei Maria da Penha. Muitas mulheres padecem desta realidade atroz, como eu falei, e em muitas circunstâncias nem sabem que estão padecendo de algo que há uma lei para as amparar. E aqui já falo especificamente das modalidades de violência doméstica. Todos têm uma concepção de que violência doméstica é uma agressão física. Ela é também uma violência doméstica. Atualmente nós temos já sobre a violência psicológica um pouco mais de conhecimento do público em geral. Mas não são só as duas. Tá? Não é apenas a violência física e não é apenas a violência psicológica. Nós temos mais outras 3 modalidades de violência que também são muito recorrentes e que são pouco conhecidas. Então, nós falaremos disso tudo nesse vídeo. Tá, gente, para começar, eu quero fazer uma abordagem introdutória, como eu falei para vocês, que é sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Quem pode ser punido, em quais circunstâncias que a Lei Maria da Penha vai ter lugar.
É só quando se trata de relacionamento amoroso? É só quando mora junto? Essas questões. Primeiro, gente, a Lei Maria da Penha, ela deixa claro, tá, que no ambiente doméstico e familiar, ela estará presente para coibir e prevenir a violência doméstica. Primeiro ponto, certo? Não há necessidade, tá, de ser apenas um relacionamento amoroso, certo? Um namoro, um casamento, um noivado, para que se configure violência doméstica. Não. Você pode ser um relacionamento familiar, um filho que agride a mãe, um irmão que agride a irmã, um sobrinho que agride a tia. Tudo isso está abarcado pela Maria da Penha. Então, Jota, então você disse, né, que não precisa ser só relacionamento amoroso, mas tem que ser pelo menos familiar. Também não. Também não. Basta uma coabitação doméstica neste caso. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre a coabitação entre namorados, esposas, etc. Mas neste caso, pense numa seguinte situação. Você há uma casa de família e vem morar nesta casa uma amiga da família, que ela não é familiar, é uma amiga da família, uma agregada. Tá? Então ela vem para essa casa e ali sofre uma agressão por parte de um homem. Né? Neste caso, a Lei Maria da Penha também estará presente. Portanto, percebam, no ambiente doméstico não importa, né, se há ou não vínculo familiar, e por óbvio não se trata apenas de relacionamento amoroso. Basta haver uma existência, digamos, de coabitação entre o agressor e a agredida. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto, agora também de coabitação, mas aqui entre marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, relacionamentos amorosos. Neste caso, a coabitação, isto é, morar junto, é condição para que a Lei Maria da Penha tenha aplicabilidade? A resposta é não, certo? Um casal de namorados que moram em casas distintas, portanto não coabitam, se esse namorado torna-se um agressor, se ele agride a sua namorada, ele estará sujeito a sanções e penalidades da Lei Maria da Penha, ainda que não haja coabitação. Então não tem que morar junto. No que se refere aqui a relacionamentos afetivos, né, amorosos, por assim dizer, a coabitação não é um critério para aplicar-se a Lei Maria da Penha. Um noivo e uma noiva, um mora numa casa, outro mora numa outra casa. Esse noivo agride a noiva. Lei Maria da Penha. Portanto, a questão da coabitação, certo? Um terceiro e último aspecto nesta parte do vídeo que eu quero abordar com vocês é em relação à homoafetividade entre mulheres. Gente, a própria Lei Maria da Penha deixa claro, tá, que independentemente, né, da orientação sexual da mulher, né, ela será aplicada. Quer dizer, isso nos traz, portanto, a informação que a homoafetividade entre mulheres não afasta a Lei Maria da Penha. Se uma mulher em relacionamento homoafetivo com outra mulher a agride, esta agressora terá sobre si os efeitos da Lei Maria da Penha. Veja que importante. E os tribunais também têm estendido essa questão aos transexuais. Né? Então veja que essas questões homoafetivas e também de transexualidade não são óbices para aplicação da Lei Maria da Penha. Tá? Então neste bojo introdutório, eu disse aqui sobre a aplicabilidade. Né? Primeiro, não precisa ter vínculo familiar se mora junto. Né? Não precisa necessariamente ser só ser namorados ou ter um relacionamento amoroso. Né? E em se tratando de relacionamento amoroso, não precisa de estar presente a coabitação, não precisa morar junto. E também em relação à homoafetividade entre mulheres, em havendo agressão, né, nessas circunstâncias, a Lei Maria da Penha também recairá sobre a agressora. Veja que são pontos importantes, que talvez você não sabia, né? Talvez você não tinha conhecimento sobre isso.
Gente, feitas essas observações, vamos passar aqui, eu digo, ao elemento principal do vídeo, tá? Que são as modalidades, que são as formas, os tipos de violência doméstica. Eu disse a vocês que o direito é um campo do saber que está muito atrelado à sociedade, digo mais, ele é presente, ele é inerente, é imanente à própria sociedade. E, portanto, o desconhecimento do direito é algo muito perigoso. Então vamos conhecer aqui os tipos, o que pode ser configurado uma violência doméstica, uma violência passível de punição pela Lei Maria da Penha. Eu disse no começo que a violência física talvez seja mais conhecida. O homem deu um murro na mulher, bateu, agrediu fisicamente a mulher. Claro, esta é a primeira modalidade de violência doméstica. Então essa eu nem vou me aprofundar muito, né? Essa eu acho que resta claro, né? Vocês todos suponho que conheçam essa modalidade, né? Então vamos para a segunda modalidade. Então anotem aí, a primeira modalidade é a violência física, não é, que se configura por qualquer tipo de violação física. Bateu, machucou, empurrou, beliscou, enfim, qualquer tipo de agressão física, tá bom? Independentemente de consequências mais graves ou não, gente, basta a agressão física, certo? A primeira. Vamos para a segunda. A segunda também, disse no começo do vídeo, tem se tornado um pouco mais conhecida, mas ela já comporta uma análise um pouco mais, digamos, aprofundada, porque tem elementos dentro dela que talvez essas mesmas pessoas que já conhecem de nome a violência psicológica, já pode anotar aí, desconhecem esses elementos a ela inerentes. E é aqui que eu quero fazer, inclusive, a leitura do inciso 2º do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que vai definir o que é a violência psicológica. Tá? Então eu peço a licença a vocês para ler este inciso. O inciso 2º do artigo 7º, caso vocês queiram anotar aí. Vamos lá, diz o seguinte, gente. A violência psicológica, entendido como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima e que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Veja que é um inciso longo, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho dele, até fiz alguns, como disse para vocês, faço breves anotações. Portanto, eu fiz essas pequenas anotações pontuais para nós conversarmos um pouquinho. Gente, perceba, primeira coisa, diminuição da autoestima. Qualquer conduta do homem em relação à mulher que gere naquela mulher uma diminuição de sua autoestima, de seu amor próprio, isto de per si já configura esta modalidade de violência doméstica, que é a violência psicológica. Quer dizer, o homem vai e começa a ofender a mulher, dizendo que ela não presta pra nada, dizendo que ela é feia, dizendo isso, aquilo, tal. Claro que isso induz a uma situação de baixa autoestima e, por conseguinte, à luz da norma, induz a uma situação de violência doméstica. Outro ponto importante da violência psicológica, veja bem, controle das ações. Aquele homem, o agressor, que pretende controlar tudo que a mulher faz, da forma que ela faz, as suas crenças, os seus pensamentos, as suas posições ideológicas, etc. e tal. Este controle também deságua em uma situação de violência psicológica. Outra questão importante e muito frequente, em vigilância constante. Aqueles homens, talvez por uma insegurança atroz, que são absurdamente ciumentos e começam digamos, a torturar psicologicamente a mulher com vigilância constante.
Há casos de homens que até instalam nos celulares das mulheres aplicativos de rastreamento, coisas do tipo. Isso tudo é abarcado pela violência psicológica. Percebam. Outra coisa, perseguição contumaz. Quer dizer, aquele homem que sabe, aquelas obsessões, que fica atrás da mulher, perseguindo, etc e tal. Então percebam que aqui eu destaquei 4 elementos dentro da violência psicológica que são importantíssimos e são muito frequentes. Quer dizer, a diminuição da autoestima da mulher, o controle das ações, né, a vigilância constante e a perseguição contumaz. Então perceba, gente, que a violência psicológica, posto que já esteja sendo mais conhecida, ainda bem, pelas mulheres, ela possui muitos elementos, né? Ela possui, digamos, muitas particularidades que devem ser compreendidas, né? Que devem ser compreendidas. Gente, falamos aqui da violência física, talvez a mais conhecida, a mais famigerada. Falamos aqui agora da violência psicológica. Vamos passar a um terceiro tipo de violência e aqui talvez já comece a ficar um pouco mais desconhecido o negócio. Violência sexual. Primeiro, violência física. Segundo, violência psicológica. E agora, a violência sexual. Então, o que vem a ser a violência sexual? Vamos ler o inciso 3º do artigo 7º. Diz o seguinte: a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja, a mulher, obviamente, a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, importante isso, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Gente, agora vamos analisar. Uma vez mais, assim como fiz na violência psicológica, separei alguns elementos importantes sobre a violência sexual. Já depois você pode me perguntar, Jota, mas isso não seria também uma violência psicológica, violência sexual? Claro, não é? Agora, não há nenhum impeditivo do agressor responder por mais de um tipo de violência. Ele pode responder por todas, inclusive em cumulação, né? Ele pode ter feito a violência física, psicológica, sexual e as outras duas que vamos ver aqui. Agora, dada a importância e a sensibilidade desta questão sexual, o legislador veio trazer, né, digamos, um inciso específico para ela. Né? O que vem a ser esta violência sexual? Bom, eu li o inciso, mas vamos comentar algumas coisas, gente. Por exemplo, aqueles fetiches amalucados de homens. Quero ter relações sexuais com a minha mulher e com mais uma, com mais duas, fazer um ménage à trois. E a mulher não quer isso. E ele fica a induzindo a fazer, ou então a presenciar que ele faça com outras mulheres. Perceba que aqui nós já temos um condão específico da violência sexual. Outro ponto interessante, gente. Impedir de tomar anticoncepcional ou contraceptivos. Veja que isso também pode ser muito comum. O homem, e aqui eu já vou até emendar, quer dizer, impedir de tomar contraceptivos e forçar a gravidez, quer dizer, pressionar para a mulher ficar grávida. Veja que isso também acontece com muita frequência. O homem quer ter um filho a todo custo. A mulher não se sente preparada para ter um filho ainda. Então o homem começa a induzi-la de forma a pressioná-la, não é? De forma a torturá-la psicologicamente. Portanto, a violência psicológica também estará inserida aqui, mas com esta especificidade da violência sexual. Quer dizer, não, você não vai tomar anticoncepcional porque eu quero ter um filho. Nossa, mas você precisa engravidar. Sabe? Então isso vai se tornando um martírio para a mulher que está, sim, sendo submetida à violência doméstica. E, portanto, o agressor que assim... digamos que assim, pratica este ato, estará submetido e sujeito às penas da Lei Maria da Penha.
veja aqui o impedimento de tomar contraceptivos, quer dizer, ou forçar a mulher a ver o agressor praticar relações sexuais com outras mulheres. Outra coisa importante, quer dizer, quanto ao casamento, vamos que o casal ainda é um casal de namorados, né? O homem diz gostar muito dessa mulher e quer casar com ela a todo preço, só que a mulher também não se sente pronta. E ele começa a fazer chantagens, ele começa a fazer pressão, né? Ele começa a criar esse ambiente despótico contra a mulher para que ela aceite se casar logo com ele. Veja essas especificidades, essas idiosincrasias do caso. Isso também é violência doméstica, na modalidade de violência sexual. Quer dizer, forçar um casamento, impedir que a mulher tome contraceptivos, impedir que a mulher... forçar que a mulher se engravide, né? Pressionar a mulher para engravidar. Tudo isso são elementos intrínsecos à violência sexual. Coisas mais graves e extremas, quer dizer, forçar a mulher a se prostituir, está aqui previsto. Fala, mas como isso seria possível? Não duvide da torpeza e da vileza humana. Isso acontece, não é verdade? Então, gente, percebam, aqui estamos falando da terceira modalidade de violência doméstica. A primeira, vimos a violência física. A segunda, a violência psicológica, com todas aquelas particularidades. E agora, a violência sexual. Passemos à quarta modalidade, quarta e penúltima modalidade de violência doméstica, que é a violência patrimonial, né? Também muito recorrente, também muito frequente e, óbvio, uma violência, aqui especificada pela norma. O que vem a ser a violência patrimonial? Vamos ler um inciso, gente. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, da mulher, né? Diga-se, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Gente, qualquer coisa que configure um dano patrimonial, né? Então, veja que o agressor pode se valer disso em muitas circunstâncias para forçar a mulher a permanecer com ele. Isso acaba sendo muito comum, infelizmente. Então, vamos ter uma conta conjunta, ele faz uma manobra ali, retém o dinheiro dela, pega uma coisa, pega outra. Tudo aquilo que proporcione um dano patrimonial configurar-se-á como violência doméstica na modalidade violência patrimonial. Muitas mulheres acabam sendo submetidas a isso e sequer sabem que isso está previsto na Lei Maria da Penha. Portanto, passível o agressor das penalidades aqui constantes. Nós temos que informar sobre isso. São situações, infelizmente, como eu disse no começo, corriqueiras. São situações que acontecem com uma recorrência sem precedentes e as mulheres precisam ser informadas disso. Você, mulher que assiste esse vídeo, ou você pode estar sofrendo disso, ou conhece pessoas outras mulheres, no caso, que padecem deste mal, informem-nas, compartilhe este vídeo, isso é importante, este conhecimento é importante. Gente, vimos aqui, portanto, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, vimos agora a violência patrimonial e vamos para a última modalidade de violência. Esta última modalidade, ela pode gerar, tá, uma confusão com a violência psicológica, tá? Mas vocês vão entender, vocês vão ver agora que não há razão para essa confusão, tá? É a violência moral, tá? Você pode ter pensado, mas é psicológico, moral, são coisas bem diferentes. Vou explicar a vocês o que é violência moral. Gente, lá no Código Penal, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, nós temos 3 tipos de crimes contra a honra, tá? Agora esquece um pouquinho a Lei Maria da Penha, vamos falar de um crime comum, né? De 3 crimes comuns previstos lá no Código Penal. Quando eu digo crime comum, gente, é que todos podem praticar e todos podem ser vítimas, tá? Não é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que você tem que ter um agressor, né? Uma vítima,
ou uma questão doméstica, ou uma questão afetiva e tal. Aqui não. No caso que eu vou dizer agora, explicar para vocês, esses 3 crimes, por isso eu disse para vocês, esqueça um pouquinho a Lei Maria da Penha. Né? Calúnia, difamação e injúria. Certo? A calúnia é quando você imputa algum crime, sendo mentira, é claro, a outra pessoa. Então eu te chamo de ladrão, de bandido, você me roubou e você não fez isso. Eu estou apenas eu estou, portanto, mentindo e imputando a você e acusando de algo que você é inocente. Isso é calúnia. Tá? A difamação, quer dizer, quando você propaga, digamos, impropérios morais contra a pessoa. A injúria, quando você fere a honra da pessoa. São 3 crimes que todos podem praticar e que todos podem ser vítimas. Correto? Ótimo. A violência moral, agora vamos voltar aqui para a Lei Maria da Penha. A violência moral é quando um desses 3 crimes, calúnia, difamação e injúria, ocorre nas circunstâncias, né, de relacionamentos afetivos ou de relacionamentos previstos na Lei Maria da Penha. Então veja que essa pessoa, além de cometer o crime de calúnia, difamação e injúria contra a mulher, está também praticando violência doméstica. Né? Se for, obviamente, nas circunstâncias em que a Lei Maria da Penha, das quais já falamos, tem aplicabilidade. Então, tecnicamente isso não está certo, mas para você entender melhor, seria como se fosse uma agravante da situação. Né? Então a violência moral nada mais é quando o agressor pratica calúnia, injúria ou difamação, que é um crime que são crimes que a princípio nada tem a ver com a Lei Maria da Penha, mas o agressor os pratica, portanto, esses crimes contra, por exemplo, a sua esposa. Além dele ter praticado calúnia contra ela, ele também praticou violência doméstica. Né? Porque veja a diferença, se eu pratico calúnia contra um amigo meu, ou contra uma amiga minha, com a qual eu não tenho nenhum tipo de relacionamento afetivo ou de coabitação, eu vou responder apenas por calúnia. Ela vai fazer uma queixa-crime, vai me processar, eu vou responder por calúnia. Agora, se eu sou casado, por exemplo, eu disse amiga, né? Mas agora vamos supor que eu sou casado, e eu pratico calúnia, eu estou praticando calúnia e também violência doméstica. Vocês compreenderam essa questão da violência moral? É muito importante, gente. Gente, o vídeo já está aí com quase meia hora. Essas foram as observações e essa foi a análise que eu me propus a fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido esclarecedor, eu espero que tenha lhes informado a contento. Uma vez mais, peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, agradeço a todos vocês que já são inscritos, peço que compartilhem, que curtam e acionem também a sinetinha das notificações. Muito obrigado, gente, e até uma próxima.